Tá no ar mais um Buscando Saúde. O tema de hoje é intolerância à lactose. Você já sofreu com esse mal? Se sabe o que é ou tem alguma curiosidade sobre o assunto, fica aqui com a gente. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no estúdio a gastroenterologista, a doutora Tarciana Costa. Doutora, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Cefas. Eu que agradeço o convite e parabenizo a Dr. Play por criar esse espaço tão importante para a gente. Doutora, e para a gente começar, explica para a gente o que é de fato a intolerância à lactose. Vamos lá. Tem sido um tema muito comentado. A gente observa que surgem mais produtos, com restrição de lactose para pacientes com intolerância à lactose. Então, quando a gente fala de intolerância à lactose, estamos falando de uma síndrome que tem vários sintomas, tá? E que ocorre em pessoas que têm dificuldade de absorver a lactose. A lactose é um carboidrato, é um açúcar presente no leite, Então, todos os mamíferos, via de regra, possuem uma enzima especializada na quebra desse carboidrato e dessa forma esse carboidrato pode ser absorvido. Quando isso não acontece ou quando essa absorção ela é lentificada por algum motivo, a gente pode ter sintomas decorrentes do acúmulo desse carboidrato no intestino e a partir daí surgem os sintomas de distensão, flatulência, dor abdominal, diarreia, que podem estar presentes nesses pacientes. Doutora, e muita gente confunde intolerância e alergia. O que é que diferencia elas? Perfeito, essa é uma pergunta muito importante. Quando a gente fala de alergia, a gente está falando de um processo que ele tem um mecanismo imunológico. A causa é um defeito imunológico que está levando aquele reconhecimento como sendo uma partícula anormal. Então, a intolerância é a dificuldade de absorção por falta de enzima. A alergia é um processo imune mediado e que, normalmente, a alergia está presente desde os primeiros anos de vida. Então, o grande diferencial do ponto de vista de sintoma, de apresentação clínica, é a idade de aparecimento. Quando os sintomas surgem logo no início, quando a criança começa a ter contato com o leite e desenvolve sintomas, em princípio estamos falando de alergia. Quando isso vai se desenvolvendo na vida adulta, a intolerância. Mas cada caso precisa ser avaliado de forma individual. A intolerância à lactose, ela pode ser desenvolvida ao longo da idade, ao longo do tempo? Pode, e na verdade é o mais comum. Ao longo da vida, isso é um mecanismo protetor, para que os adultos percam a afinidade pela lactose. Então, para que a gente, enquanto mamífero, a gente não tenha adultos disputando leite com os filhotes. Então, o mecanismo habitual é que a gente, ao longo da vida, vá perdendo a capacidade de digerir essa molécula. Então, a gente tem, ao longo do mundo, comunidades que não têm lactase, então que a gente precisa sempre fazer ou suplementação ou a dieta ser completamente restrita. Então, o normal é a gente perder a afinidade para a lactose. Aqui no Brasil, como a gente tem uma população muito miscigenada, então a gente tem heranças genéticas de vários cantos do mundo, tem pessoas com a capacidade maior ou menor de permanecer com essa enzima ativa no intestino ao longo da vida adulta. Mas o normal é que a gente perca essa afinidade ou que pelo menos ela vá reduzindo ao longo do tempo. E como conviver? Porque é chato conviver com a intolerância à lactose. A pessoa sai, quer tomar um sorvete, quer tomar uma sobremesa, algo assim, e sempre vem aquela dor que é bem incômoda. Como é que a gente convive? Então, tem um impacto muito grande na qualidade de vida de quem tem essa intolerância. Então, muitas vezes, restrições sociais mesmo, de não conseguir frequentar ambientes com as outras pessoas, porque tem receio, de no meio de um ambiente público ter sintomas, ter um episódio de diarreia, então tem algum constrangimento social decorrente. E a gente tem aí várias formas de manejar. Primeiro, tem que ter um diagnóstico correto de que o que está provocando os sintomas realmente é o excesso ou um aporte maior de lactose que está chegando no intestino. Quando isso já está documentado, a gente tem algumas estratégias que podem facilitar, que vai desde restringir ou evitar o excesso de alimentos que contêm lactose. É sabido que mesmo as pessoas que têm uma dificuldade em digerir, conseguem digerir quantidades até 10, 12 gramas de lactose sem dificuldade. Então, que isso vai um pouquinho menos do que um copo de leite por dia. Tem alguns alimentos com teores maiores ou menores. Então, quando a gente vai pegar queijo branco, requeijão, eles têm uma quantidade maior de lactose. Queijos amarelos, alguns iogurtes têm quantidades pequenas.
Então a gente tem que chegar em qual é o limite tolerado para cada paciente. E além dessas medidas de restrição, de evitar, a gente tem aí no mercado várias reposições enzimáticas, então são preparados muitas vezes em cápsula ou pó, que são utilizados como suplementação. Então, Cefa, se você quiser, vamos supor que você seja intolerante e você quer tomar aquele sorvete... Eu sou... Você quer tomar aquele sorvete, quer comer uma refeição, né, rica em lactose, você pode fazer a suplementação enzimática naquela refeição. Então, existem vários produtos que têm essa capacidade. A gente sabe que dependendo da composição daquela refeição como um todo, a tua tolerância pode ser maior ou menor. Se você tem uma flora intestinal de boa qualidade, tem vários lactobacilos que conseguem ajudar o nosso organismo a digerir. Então a gente não tem a lactase, mas algumas bactérias que fazem parte da flora intestinal, elas podem ter lactases próprias e ajudar nessa digestão. Então tem várias estratégias que a gente pode utilizar para diminuir, para tornar menos desconfortável, né, a vida do intolerante, mas que principalmente vai de identificar qual é o seu limite de tolerância, de perceber quais são os alimentos da tua dieta que comprometem mais e fazer a suplementação enzimática quando necessário. Ter sempre ali no bolso, dentro da carteira, uma lactase que na hora que você vai acontecer uma situação, você vai lá e toma e fica tranquilo. Algumas pessoas desenvolvem a intolerância ao longo da vida, mas nesse decorrer também ela diminui? Lamentavelmente não. Uma vez que a expressão da lactase ela está reduzida, a gente não consegue melhorar. Mas tem uma coisa que pode interferir nisso daí. Muitas vezes a intolerância à lactose ela é secundária a uma outra situação. Por exemplo, se tem um processo de inflamação no intestino, se a mucosa do intestino está inflamada por algum motivo, seja por uma infecção parasitária, seja por uma doença celíaca que está relacionada ao glúten, seja por outro motivo, isso também pode afetar a exposição da lactase na mucosa. Então, quando você consome a lactose, o leite, tem sintomas, mas se aquela mucosa desinflamar, se tornar íntegra novamente, pode ter uma absorção normal. Então, se for uma intolerância primária, em princípio, a gente não vai ter reversão desse quadro. Mas se ela for secundária a algum outro processo, pode sim ter melhora. E aí daí a importância da gente chegar num diagnóstico correto. Procurar sempre um gastroenterologista para estar esclarecendo, no teu caso, o que é. Então, é possível conviver com a intolerância, né? Sabendo desses medicamentos, dessa forma de desconduzir a intolerância à lactose. É sim, é sim. A gente tem uma dieta aqui ocidental que ela é muito rica em leites e seus derivados. Então, e o leite tem muitos benefícios, além de proteína, cálcio. Então, tem várias enzimas, vitaminas presentes no leite que fazem parte da nossa alimentação cotidiana e que tem muitos benefícios. Então, o ideal é exatamente o que você falou, tentar conviver, achar o seu ponto ali, seu meio termo, onde você consegue se encaixar, ao invés de fazer restrições muito grandes. E tem uma coisa interessante, que tem vários estudos que apontam que para o intolerante é interessante que ele consuma pequenas quantidades diárias de leite, para que de alguma forma vá estimulando o teu intestino, ao invés de fazer restrições completas. Então, se você consome, se você encontrou ali uma fatia de queijo por dia, eu consumo sem problema. Então, é mais interessante que você faça isso para evitar restringir completamente e no dia que você for consumir, ter muita sintomatologia. Então, é recomendado sim ter essa exposição do intestino a pequenas quantidades diariamente. Então, entender o limite do corpo, né? Entender o limite do corpo, perfeito. Doutor, e pra gente encerrar, deixa um recado para quem está nos assistindo que sofre, né, com intolerância à lactose. Então, para você, né, que tem sintomas de distensão abdominal, de cólica, diarreia, que está sofrendo com algum desses sintomas, né, a sugestão é que você procure um gastroenterologista para que a gente chegue no diagnóstico e, em sendo realmente confirmado intolerância à lactose, que a gente faça a melhor orientação terapêutica com você. Se você quiser saber mais conteúdos sobre saúde, aproveita e segue a Dr. Play nas redes sociais e até o próximo programa.